Nessa segunda parte da aula, vamos ver agora os sistemas de coordenadas especificamente. Vamos definir o básico, a vertical local. Vamos definir a vertical local. Existem várias maneiras de definir a vertical local. Vamos definir a vertical gravitacional, através de um fio de prumo em repouso em equilíbrio. Essa é a definição de vertical local para nós. Acima dela está o zênite, abaixo está o nadir. Vamos definir também o plano horizontal local. Vamos definir da mesma forma, pelo campo gravitacional local, ou seja, a partir de um líquido em repouso, em equilíbrio, fora das bordas, para evitar efeitos de tensão superficial. O mais simples dos sistemas de referência é o sistema alta-azimutal, ou sistema horizontal local. Ele tem esses dois nomes. E parte dessas definições que eu acabei de falar, de plano horizontal e de vertical local. Ele é chamado então sistema horizontal ou alta-azimutal, porque ele parte das definições de altitude e azimute, de altura e azimute, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O plano fundamental para ele é o horizonte do observador. Aqui está o observador, aqui está o seu plano horizontal local, aqui está o zênite e o nadir. Para mim que estou aqui em São Paulo, no sudeste do Brasil, esse é o meu plano horizontal local, portanto esse é o céu, o segmento da esfera celeste que eu vejo daqui de São Paulo. Lembre que ela vai girando, então essa região aqui eu também vou ver à medida que o céu for girando. Em compensação, se eu traçar uma linha horizontal aqui, daqui para cima, daqui de São Paulo, eu não vejo de jeito nenhum. Bom, lá estou eu. As coordenadas alta-azimutais são bem simples de entender. Aqui estão os pontos cardeais, norte, sul e o leste-oeste, do observador local. Aqui está a esfera celeste, o zênite e o nadir a gente já viu. E eu estou interessado num objeto que está no céu aqui. Essa estrelinha aqui. Beleza? Eu traço um círculo que começa no zênite, passa pelo objeto e vem até o plano horizontal local. Esse círculo projetado no plano horizontal local é essa linha aqui. Ok. Eu vou traçar um ângulo, um arco, no plano horizontal local que começa no ponto cardeal norte, gira para leste e vem até a interceptar a projeção do círculo vertical do astro. Esse é o azimute do astro. O azimute, então, circula no plano horizontal local. Ele varia, obviamente, de 0 a 360 graus. Sempre começando no norte e girando para leste. E um outro arco ortogonal a ele é a altura, definido por H maiúsculo, representado por H maiúsculo. É um ângulo sobre o círculo vertical, portanto, ortogonal ao azimute, sobre o círculo vertical, começa no plano do horizonte e vai até o astro. Beleza. Eu defini de forma unívoca a posição de um astro no céu a partir de dois arcos, o azimute e a altura. A altura varia de menos 90 a mais 90. Como assim menos 90? Claro, né? Eu não posso definir o sistema apenas para metade da esfera celeste, eu tenho que definir para ela inteira, tenho que definir para cá também. Então, para definir a metade de baixo, a metade não visível da esfera celeste, eu preciso de alturas negativas. Tá claro isso? Um outro arco que a gente pode definir também é o chamado ângulo zenital ou distância zenital, Z minúsculo. É um ângulo que começa no zênite e vai até o astro, sobre o seu círculo vertical. Portanto, obviamente, ele é o complemento da altura. Essa aqui é 0 aqui embaixo, esse aqui é 0 em cima. Um mais o outro dá 90 graus. O ângulo zenital começa em 0 aqui e vai até o nadir 180 graus. Portanto, eu posso definir a posição dessa estrelinha vermelha de forma unívoca por dois ângulos ortogonais, azimute e altura ou azimute e distância zenital. Sendo que uma é o complemento da outra, como eu já falei para vocês. Alguns objetos particulares têm coordenadas alta-azimutais particulares. Os pontos cardeais, o norte, o leste, o sul e o oeste,
eles têm azimuts distintos, por construção eles têm altura zero, eles têm ângulo zenital de 90 graus, porque eles estão no plano horizontal. O zenit e o nadir tem o azimuth para eles não se define, obviamente, porque eles estão aqui, né? Eles estão fora do plano horizontal local. O zenit mais 90, o nadir menos 90, quando a gente fala em altura, em distância zenital 0 ou 180 graus. Isso é bem óbvio, mas fica aqui apenas por completeza. Quais são as vantagens e desvantagens de usar o sistema horizontal local? A vantagem é muito óbvia, ele é muito simples de ensinar. Tenho certeza que vocês entenderam de cara como a gente define azimuth, altura e distância zenital. Não tem mistério nenhum. Eles são simples e intuitivos, mas eles têm uma grande desvantagem. Eles são locais. Devido à rotação da Terra, a posição de um dado astro no céu, quando a gente fala em azimuth, em altura, varia de instante a instante. Então, as coordenadas do astro, o azimuth, a altura ou distância zenital, variam de instante a instante para um dado astro. Da mesma forma, observadores em locais diferentes da Terra veem o mesmo astro com coordenadas altazimutais diferentes. O azimuth e a altura vale para mim, vale para o observador que está aqui, para eu que estou olhando. Agora, eu não posso pegar o telefone ou mandar uma mensagem pela internet para um meu amigo lá no Chile, ou na África, ou na Ásia, e dizer, olha, tem um objeto muito interessante no azimuth tal, altura tal. Não funciona, obviamente, né? Porque é uma coordenada local. Para resolver esse problema, um outro sistema de coordenadas, que é o mais usado em astronomia, é o que vocês vão encontrar na literatura, de longe é o mais conhecido, é o chamado sistema equatorial de coordenadas, que é conceitualmente muito simples. Ele é definido, se a gente projetar na esfera celeste, por isso que eu insisti no conceito da casca esférica, o conceito aristotélico da casca esférica. O sistema equatorial é definido projetando na esfera celeste as linhas de referência da Terra, os meridianos, os paralelos, o equador e os polos. Como é isso? Vamos começar do começo. Como que a gente se orienta na Terra? De novo, tomara que ninguém se ofenda com esse conceito, porque esse é um conteúdo de ensino fundamental. Para a gente se orientar na Terra, a gente usa latitude e longitude. Latitude é representada normalmente por φ, letra grega, e a longitude por lambda. Bom, o equador terrestre passa aqui, né, passa no Brasil, mais ou menos, lá por Belém do Pará, mais ou menos. E existe um meridiano de referência, que é o meridiano que passa por Greenwich, na Inglaterra, uma mera convenção definida num tratado internacional lá em finalzinho do século XIX. E a partir daí a gente define a latitude e a longitude de qualquer lugar no mundo. Eu estou aqui em São Paulo. São Paulo tem uma certa longitude. A longitude é um arco que começa, por definição, no meridiano de Greenwich e ele circula para oeste ou para leste, lá para o outro lado. Por definição, para leste ele é positivo, para oeste ele é negativo. Ou senão a gente, em vez de usar o sinal negativo, usa as letras E para leste, do inglês east, e W para oeste, também do inglês west, né? Eu estou aqui em São Paulo. Para as latitudes é a mesma coisa. A latitude, obviamente, é zero no Equador. Ela aumenta em negativos, em números negativos para o hemisfério sul, de 0 no Equador até menos 90 lá no polo, que está escondido lá atrás, e mais 90 lá para o polo norte, lá em cima. Aqui em São Paulo, as coordenadas de São Paulo são longitude de menos 46 ou 46 oeste, graus, né? E latitude de menos 23,32 ou 23,32 sul. Curiosidade de almanaque. Onde é que, em que lugar aqui da cidade de São Paulo são definidas essas coordenadas aqui? Na Praça da Sé. Tem um marco lá na Praça da Sé, um monumentozinho, que é o marco zero da cidade de São Paulo. A latitude e longitude da cidade são definidas a partir daquele lugar. Ok, graus são divididos em submúltiplos, isso aí vocês estão cansados de saber. Ok, e o sistema equatorial de coordenadas celestes? Vamos voltar para o céu, parar de falar da Terra. É muito simples, a gente projeta todo esse sistema de referências no céu. Aqui está a Terra, aqui está o equador terrestre. A gente projeta no céu, na esfera celeste,
as linhas de referência da Terra. O Polo Celeste, os polos Norte e Sul, o Equador Celeste, que é a projeção no céu do equador terrestre, e a mesma forma que a gente definiu lá dois arcos ortogonais para localizar de forma unívoca uma estrela, a gente faz nesse sistema de coordenadas aqui. Esse sistema de coordenadas, então, é a projeção no céu do sistema de coordenadas terrestres das latitudes e longitudes. Com uma pequena diferença, a gente já vai ver. Ok, então, aqui está o objeto que a gente está interessado, a gente projetou ele, traçou, ele está lá na esfera celeste, a gente traçou, então, um arco que começa não mais no zênite, atenção, não mais no zênite, mas no polo celeste norte, passa pelo objeto e vem até o equador celeste, não mais até a linha do horizonte. E aqui a gente define um arco chamado declinação, que é exatamente análogo às latitudes na Terra. Ele começa no equador celeste e sobe até o objeto através do seu círculo horário. No sistema altazimutal, a gente chamava esse arco aqui de círculo vertical, porque ele está definido em torno da vertical local. Aqui a gente chama de círculo horário. Ok? A gente já tem o primeiro arco. O segundo arco, obviamente, vai correr aqui no equador celeste. Ele começa a partir de um ponto de referência e vai até o objeto. E onde é que é esse ponto de referência? É a projeção do meridiano de Greenwich? Não, né? Não tem por que dar essa moleza toda para os ingleses. O meridiano de Greenwich foi um mero acordo internacional para definir as coordenadas na Terra. Para definir as coordenadas celestes, existe um ponto de referência no equador celeste, que é o zero dessa coordenada, que análoga às longitudes, que tem o nome de ascensão reta, representado pela letra grega alfa. Então são duas letras gregas aqui, alfa, ascensão reta, delta, declinação. Onde que as ascensões retas começam? As ascensões retas começam, por definição, no chamado ponto gama ou ponto vernal. O que define o ponto gama? O ponto gama é, por definição, a intersecção da trajetória do Sol na esfera celeste com o equador celeste. Vou repetir. É a intersecção da trajetória do Sol na esfera celeste com o equador celeste. Mas onde é que está o Sol aqui? O Sol não apareceu em lugar nenhum. Não, o Sol não apareceu nessa figura, vou mostrar na próxima. Mas é uma trajetória que começa aqui, corta o equador celeste aqui no ponto gama, depois sobe, vai até o outro lado, depois desce por lá. Ou seja, metade do ano o Sol está no hemisfério celeste norte. Por quê? Porque o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano orbital em torno do Sol, né? A gente sabe disso. Então, nesse sistema de referências que é geocêntrico, durante metade do ano o Sol está no hemisfério celeste norte, portanto é verão no hemisfério norte. Outra metade do ano o Sol está no hemisfério celeste sul. Então, esse caminho aqui, o caminho do Sol, que se chama de eclíptica, esse é o nome do caminho do Sol, eclíptica. A intersecção da eclíptica com o equador celeste define o ponto gama, portanto, o zero das ascensões retas. Aqui está, de forma esquemática, o caminho do Sol. Que ângulo é esse aqui? Esse ângulo aqui, não está escrito aqui, isso não é nesse conteúdo, mas enfim, para quem quiser saber, esse ângulo aqui é definido pela inclinação do eixo da Terra, 23 graus 27 minutos. Ele é chamado de obliquidade da eclíptica. Para quem está aqui em São Paulo, ele está muito perto aqui da cidade de São Paulo. Deixa eu refrasear. Essa inclinação do eixo da Terra define os meridianos e os paralelos. E ele define o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio está muito perto aqui da cidade de São Paulo, está em Guarulhos. Ok, vamos falar então das duas coordenadas que definem o sistema equatorial, a ascensão reta e a declinação. A ascensão reta ela varia de 0 a 360 graus, ela circula sobre o equador celeste e cresce para leste.
normalmente, em termos técnicos, ela não é definida em graus, ela é definida em hora, sendo que cada hora equivale a 15 graus. Portanto, a seção reta normalmente é definida entre 0 e 24 horas, porque ela está relacionada com a rotação da Terra. Enquanto que a declinação varia de menos 90 graus no Polo Celeste Sul e de mais 90 graus no Polo Celeste Norte. A ascensão reta ela varia de 0 no ponto vernal, no ponto gama, até 24 horas, uma volta completa aqui, ou 360 graus, até voltar até lá. Vantagens e desvantagens do sistema equatorial. Vamos compará-lo com o sistema altazimutal que a gente viu antes. A desvantagem, ele é mais chato de entender. Talvez nem todos vocês tenham entendido de cara como é que são as coordenadas, quais são as suas variações, quais são as suas origens. Voltem essa apresentação para trás e revejam essa partezinha se isso não ficou claro. Ele não é intuitivo e é mais chato de entender, mais chato de ensinar. Mas a grande vantagem é que, desprezando a precessão do eixo da Terra e variações menores, a grande vantagem é que ele é universal, ou seja, em qualquer lugar da Terra, o mesmo objeto está nas mesmas coordenadas, porque ele não traçou ele, ao contrário do sistema altazimutal, a gente não traçou em relação ao observador, a gente traçou ele na esfera celeste. Então, se eu encontrar um objeto interessante, seção reta tal, a declinação tal, eu posso pegar o telefone para o meu amigo lá na China e dizer, olha, observa a seção reta tal, declinação tal, que tem um objeto interessante lá. Posso mandar um e-mail para ele dizendo, passando essas informações que ele vai encontrar o objeto. Essa é a grande vantagem. Ele é transportável, ao contrário do outro, ao contrário do sistema altazimutal, que não é transportável, depende do observador. Ok. Relacionado com isso estão os movimentos da Terra. Eu não vou esgotar esse tema. E esse também é um tema conhecido, é um tema lá do ensino médio, fundamental, mas vamos revisá-lo. Ok, vamos começar do básico. A revolução em torno do Sol, ou também chamado de translação, eu prefiro chamar de revolução. O Sol está aqui, a Terra gira em torno do Sol, com uma certa inclinação do seu eixo de rotação em relação ao plano orbital, né? A Terra vai girando aqui, ela completa uma volta em torno do Sol em aproximadamente um ano. Atenção para o aproximadamente. Tem uma diferença importante entre o ano sideral e o ano trópico. O ano sideral é o período orbital físico do nosso planeta em torno, que obviamente é fixo, do nosso planeta em torno do Sol. Mas esse não é o ano definido pelo calendário. O ano definido pelo calendário é o ano trópico, definido pelo ciclo das estações. Tem diferença? Tem sim, por causa da precessão do eixo da Terra. O eixo da Terra precessiona como um peão. E essa pequena diferença, que é da ordem de 4 minutos por ano, é muito importante para a definição dos calendários, para o estabelecimento dos calendários. Portanto, quando a gente fala no período de revolução da Terra, tem que distinguir ano sideral, que é o período físico, e ano trópico, que é o ciclo das estações. Vamos lembrar, existe uma variação na distância Terra-Sol, porque a órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, é uma elipse. Kepler demonstrou isso há mais ou menos 400 anos atrás, no começo do século XVII. O plano da Terra em torno do Sol é chamado de plano eclíptico, que possui um ângulo de inclinação de aproximadamente 23 graus e meio em relação ao plano do equador celeste, que é a projeção do equador terrestre no céu. Essa inclinação entre o plano eclíptico e o plano do equador é que dá aí o ciclo, define o ciclo das estações como a gente está acostumado. Ora, rotação da Terra, vocês estão cansados de saber. Se as coisas fossem assim, a gente não teria o ciclo das estações, né? Se o Sol incidisse sempre no plano equatorial, a gente não teria o ciclo das estações. Portanto, esse esqueminha aqui está errado. O eixo de rotação da Terra não é perpendicular ao plano orbital do planeta. Existe uma inclinação de 23 graus e meio do eixo de rotação da Terra em relação ao plano orbital. Se o cenário físico verdadeiro fosse esse, o dia e a noite seriam iguais em qualquer lugar da Terra e não existiria o ciclo das estações. O ciclo das estações existe
por causa dessa inclinação. Então, os dias e as noites têm duração diferente em locais diferentes da Terra e variando ao longo do ano. O movimento diurno aparente do Sol também é inclinação dessas características físicas, ou seja, em um dado lugar, um observador observa o Sol nascendo, o Sol não nasce vertical o Sol não sobe vertical em relação ao leste, a não ser em casos muito específicos, para um observador que está lá no Equador, exatamente no equinócio. Mas normalmente o Sol nasce inclinado, sobe, depois desce na direção oeste. Ou seja, o movimento noturno aparente das estrelas tem essa característica, como eu já falei para vocês. Se eu defino o polo celeste sul como o ponto da esfera celeste onde o prolongamento do eixo de rotação da Terra encontra a esfera celeste, ao longo da noite eu vou ver os objetos girando nessa direção aqui. Se eu estiver no hemisfério sul olhando o polo celeste sul, os objetos vão girar no sentido horário, como eu já havia falado para vocês. Dia, um dos períodos físicos fundamentais. O dia é, atenção gente, o dia é a média do tempo de duas passagens consecutivas do Sol pelo meridiano local. Média, não é o valor exato. Esse valor varia. Por que esse valor varia? Por causa, de novo, das leis de Kepler. A segunda lei de Kepler em particular. Quando o Sol está mais próximo da Terra, ao contrário, quando a Terra está mais próxima do Sol, a Terra se move mais rápido na sua órbita, consequência da segunda lei de Kepler, e, portanto, a duração do dia solar verdadeiro varia ao longo do ano. A hora do nosso relógio, chamado dia solar médio, esse é o dia de 24 horas. O nosso relógio mede uma definição de dia chamado dia solar médio. Não é o dia solar verdadeiro e certamente não é o dia sideral. Bom, eu não vou definir minutos ou segundos, porque aí vocês vão se ofender mesmo. Ok, então eu tenho um ciclo de dia e noite definido a partir do movimento do Sol em relação ao observador. Esse dia é o dia solar médio, como eu já falei para vocês, porém o dia solar verdadeiro é diferente. E o dia sideral é outra coisa completamente diferente. Por quê? Vejam assim, essa é a definição de dia solar médio. É o intervalo médio entre duas passagens do Sol pelo meridiano local. Só que, enquanto a Terra gira em torno de si mesma, ela também caminha um pouquinho, aqui ó, ela também caminha um pouquinho em sua órbita em torno do Sol. Ela caminha quase 1 grau por dia, 0,986 graus por dia. Essa diferença equivale a 4 minutos, mais ou menos. Vamos tomar aqui, tudo em relação aqui ao dia solar médio. Vamos abandonar a definição de dia solar verdadeiro por enquanto. Então, em média, a Terra se move 0,986 graus por dia em torno do Sol. Claro, né? Por que é quase 1 grau? São 360 graus em 365 dias. 365,25, arredondando. Então é quase um pouquinho menos de 1 grau por dia. Essa pequena diferença é a diferença entre o dia solar médio e o dia sideral. O dia sideral é o período físico de rotação do planeta. Preste atenção a esse detalhe. O período físico de rotação do nosso planeta, que a gente chama de 24 horas, na verdade são 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Mas por que a gente diz que o dia tem 24 horas? Porque é o tempo que falta para o Sol passar 2 vezes, em média, pelo meridiano local. Porque a Terra está girando em torno do Sol. Essa diferença entre dia solar médio e dia sideral é importante. Os astrônomos usam dias siderais em termos de orientação dos objetos do céu. Aqui está a diferença entre o dia solar verdadeiro e o dia solar médio. Aqui, ó, essa elipticidade está muito, muito exagerada, simplesmente para a gente invocar a segunda lei de Kepler. Quando a Terra está no periélio, está próxima do Sol, ela caminha mais rápido. Quando ela está no afélio, ela está longe do Sol, ela
anda mais lentamente, como diz a segunda lei de Kepler. Então, esse caminho aqui perto do Sol equivale a esse caminho aqui longe do Sol, áreas iguais em tempos iguais. Lembre lá da definição das leis do Kepler. Quem não lembrou, dê uma revisadinha e veja isso de novo. Existe essa é a diferença do dia solar verdadeiro para o dia solar médio. Como eu falei, isso está relacionado com as leis de Kepler, que são leis empíricas, né? Elas não são, na verdade, consequências da gravitação. Não existe nenhum mecanismo físico que acelere e desacelere a Terra. Isso é consequência da conservação de energia e do fato da órbita ser elíptica. Apenas por curiosidade, de almanaque, o periélio da Terra é em torno do dia 4 de janeiro e o afélio é em torno do dia 4 de julho. Atenção, isso não quer dizer que seja mais quente, em média, na Terra no mês de janeiro, porque ela está um pouquinho mais perto do Sol. Não, de maneira nenhuma. O que define as temperaturas na Terra é a inclinação do eixo, é a incidência mais perpendicular ou mais oblíqua dos raios de Sol em relação ao plano horizontal local, ou seja, o ciclo das estações do ano está associado à inclinação do eixo, não à variação afélio-periélio. Óbvio que o dia solar médio vai acabar resultando nos fusos horários, né? Os fusos horários, os 24 fusos horários, aqui eu coloquei aqui bem cultura de almanaque, né? Mas fica aqui como curiosidade. Os fusos horários, os 24 fusos horários nos quais a Terra está definido, são uma mistura aí de astronomia com geografia, com política. A Terra está dividida em 24 fusos horários. Aqui a costa leste do Brasil, vocês sabem bem, está no meridiano 3 horas a oeste de Greenwich, portanto, a hora brasileira oficial, chamada hora de Brasília está aqui, é 3 horas a menos que Greenwich. Greenwich está aqui, né? Na Inglaterra, aqui em Londres. O Brasil tem 4 fusos horários, né? 3 no continente, aqui a costa atlântica, aqui o Brasil central e aqui o extremo oeste. Esse mapa aqui está levemente errado, viu, gente? Esse pedacinho aqui também está na hora menos 5 em relação a Greenwich, junto com o estado do Acre. Os Estados Unidos tem 4 fusos horários, o Canadá tem 5, a Rússia tem 9. Vejam a China, que curioso. Apesar da China ter uma enorme extensão leste-oeste, comparável com o Brasil, na verdade um pouco maior que o Brasil, ela tem um único fuso horário. Isso é uma definição meramente política, uma definição das autoridades, né? Compare com a Austrália, que é bem menor na extensão leste-oeste e tem 3 fusos horários. Uma mera questão de decisão das autoridades de cada país. Ficou claro isso, gente? Então, o período físico, vamos ver isso em números. O período físico com que a Terra gira em torno do Sol é esse aqui, ó. 365,256366 dias. Esse é o chamado ano sideral. É o período orbital da Terra em torno do Sol, ou, em outras palavras, é o tempo transcorrido para a Terra voltar a uma mesma posição em relação a uma estrela, um conjunto de estrelas de referência. Agora, o período usado para o cálculo do ano, o calendário, é diferente. Olha, vejam os números, ó. O ano trópico é 365,242189 dias. Esse é o ano trópico, esse é o ano definido através do ciclo das estações, ou através do ciclo dos equinócios e dos solstícios. É essencial que os calendários sejam definidos em relação ao ano trópico e não ao ano sideral. Se a gente definisse os calendários em relação ao ano sideral, as estações do ano caminhariam sobre o calendário. E elas não podem. As estações do ano têm implicações comerciais, sociais, culturais, práticas. Elas precisam estar fixas no calendário. Para isso, o ano é definido em relação ao ano trópico. Isso não tem nada de moderno nessa definição, viu, gente? Júlio César já sabia disso. Foi Júlio César que instituiu o calendário juliano há quase 21 séculos atrás, que era um calendário que contava o ano em anos trópicos. Bom, se eu estiver em locais diferentes da Terra, eu vejo o Sol com ângulos diferentes em relação ao horizonte. E se eu estiver no mesmo lugar, eu vejo o Sol passar, culminar, né? Eu vejo o Sol culminar em alturas diferentes ao longo do ano. Se eu estou aqui, digamos que aqui é o equinócio,
não importa se é primavera ou outono. Aqui é o solstício de verão, e aqui a culminação do Sol no solstício de inverno, ou seja, o Sol chega ao máximo mais alto no céu no solstício de verão, em toda a Terra, né? E chega a uma altura mínima no solstício de inverno. Óbvio, se eu estiver dentro dos círculos polares, o Sol nem chega a surgir no horizonte, né? Durante o inverno naquele local. Isso vocês já sabem, fica aqui como fica isso como cultura geral. O Sol faz, portanto, um movimento pendular. Isso aqui é a culminação do Sol num determinado local. Ele faz um movimento pendular em relação ao instante de culminação, ó, aqui, faz esse movimento aqui, que eu estou chamando de movimento pendular no instante de culminação, ou seja, quando ele corta o meridiano local, de 47 graus, ou seja, 23 graus e meio, que é a obliquidade do eclíptica, né? 23 graus e meio para mais e para menos em relação à posição do Sol no equinócio. Outro conceito errado, muito repetido, já vi isso até em livro, está relacionado com os meridianos e os paralelos. O conceito errado é de que os pontos cardeais são os mesmos no mundo inteiro. Não são. Os pontos cardeais são uma referência local. Eles valem para um observador que está num determinado local. Porque se fosse assim, ou seja, se o eixo de rotação da Terra fosse rigorosamente vertical em relação ao plano eclíptico, né, que está aqui representado por essa linha tracejada, o Sol sempre nasceria no ponto cardeal leste e ia se pôr no ponto cardeal oeste. Isso está errado. O certo é esse. O eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano eclíptico, portanto, os pontos cardeais vão variar de acordo com a posição do observador e ao longo do ano. Não se esqueça disso. Reveja essas figuras depois para entender isso de maneira apropriada. Então, ao longo do ano sempre vai haver, deixa eu voltar para trás aqui, ó, num determinado instante do ano, vejam que aqui nesse instante o Polo Norte está apontando mais na direção do Sol, portanto o Sol incide de maneira mais vertical aqui no hemisfério norte, portanto é verão no hemisfério norte. Se eu avançar meio ano, acontece o contrário, é o Polo Sul que está mais apontado para o Sol, portanto o Sol incide mais verticalmente no hemisfério sul, e é o verão no hemisfério sul e é inverno no hemisfério norte. Essa é a razão do ciclo das estações, e não a variação pequena da distância Terra-Sol. Muita gente acha que é isso, já até li isso. Aqui está a mesma coisa dita de outra maneira, ou seja, no instante que do equinócio, quando o Sol está exatamente no ponto cardeal leste, aí sim, né, o Sol incide verticalmente sobre o equador terrestre e incide igualmente sobre os dois hemisférios, né? Isso acontece exatamente nos equinócios, em março e em setembro. Março é o equinócio do outono para nós que estamos no hemisfério sul, é o equinócio da primavera para quem está no hemisfério norte. Isso varia entre o dia 21 e 22 de março, varia por causa do ciclo dos anos bissextos, né? E depois lá em torno de 22, 23 de setembro. Ok? Tenho fortes sugestões de simulações aqui, ó. Vou deixar o link dessas simulações todas para vocês darem uma olhada aqui. Existem vários planetários digitais, eu vou colocar depois o link no Moodle para vocês baixarem, mas aqui tem várias simulações dos movimentos do Sol no céu, das coordenadas, todos os conceitos que a gente viu na aula de hoje. E aqui então encerramos a segunda parte dessa aula.